Bom dia, meus amados. Vamos ao nosso encontro diário, em que meditamos na palavra do Senhor, em que refletimos sobre os seus princípios, sobre as suas promessas. Nós temos um encontro marcado todos os dias aqui neste canal. Se você já é inscrito, obrigada pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative todas as notificações, para que toda vez que nós postarmos um vídeo, você receberá a notificação e você será abençoado pela meditação na palavra de Deus. Seja agente de Deus, seja um canal de bênção na vida de alguém e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais. Queridos, o que eu quero falar com vocês neste momento é que há coisas em nossas vidas que nós não devemos temer, porque Deus está conosco. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Então tem situações em que nós devemos permanecer inabaláveis, sabendo que Cristo está conosco, que em nenhum momento Ele vai nos deixar, porque nós podemos ler na palavra do Senhor em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Às vezes há sentimentos que nos paralisam. O medo paralisa as pessoas. Muitas pessoas vivem presas em fobias, em pânico e se sentem completamente desprotegidas. Parece que aquilo que tememos nos persegue. Mas eu te digo, essa manhã, pelo poder do Espírito Santo, nós não precisamos ter medo, porque nós estamos bem acompanhados. A presença de Jesus nos garante proteção, segurança, transformação, refúgio. Vários servos de Deus enfrentaram perigos, enfrentaram desafios e tiveram coragem. Isaac, quando Abraão foi oferecê-lo em sacrifício, que nós podemos ler em Gênesis, ele foi confiante. Elias, na história de Elias que podemos ler em 1 Reis, nós podemos ver Davi muitas e muitas vezes, ora perseguido por Saul, ora perseguido pelos exércitos dos inimigos. Nós podemos ver como ele teve coragem no seu Deus. Jesus venceu o medo lá na cruz. E então nós podemos perguntar: do que você tem medo? Podemos talvez fazer uma lista enorme de coisas que nós temos medo, mas antes temos que ver uma lista enorme de coisas que a Bíblia diz que não precisamos temer quando Jesus está conosco. A palavra nos diz claramente que nós não devemos ter medo das más notícias. Porque no Salmo 112 não diz: não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Não tenha medo do que lhe pode acontecer. Deus está no controle da sua história, da sua vida. Jesus disse que nós não podemos, nem devemos nos preocupar com o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Nenhuma folha nós podemos tirar do lugar se Deus não permitir. Então não se preocupe tanto. Viva, ore, creia. Chame Jesus para perto de você e viva mais tranquilamente. A Bíblia nos diz que não devemos ter medo de fenômenos naturais, porque a palavra também nos diz no Salmo 46, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, e que os montes se estremeçam, eu e você não temeremos. E por quê?
porque a sua vida está nas mãos de Deus. Embora nós estamos sujeitos, sim, a consequências de fenômenos naturais, o mais importante é confiar que Deus está conosco, que Ele está conosco para nos livrar, nos proteger. Porque o que podemos contra fenômenos naturais, como vendavais, tornados, enchentes? Se nós não crermos, estaremos perdidos. Queridos, entrega agora mesmo a sua vida completamente a Jesus e descanse nele. A palavra também nos alerta sobre medo de calúnias. E também no Salmo 31 nós podemos ler: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam para tirar-me a vida. Uma das piores coisas que alguém pode suportar, certamente, é a calúnia. Mas você precisa saber que nós não somos juiz. Deus é o juiz que julgará quem falar dos seus servos. Quem levantar falso testemunho, mentiras, calúnias contra os seus filhos amados. Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo e com certeza a verdade prevalecerá. Você precisa crer e não se atormentar. A palavra também nos fala para não temermos o ser humano. No Salmo 8 ele nos diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. Embora, sim, nós precisamos tomar precauções quanto à violência, assaltos, roubos, estupros, devemos confiar na proteção de Deus. Quando nós estamos tomando as nossas devidas precauções e confiando em Deus, Ele nos protegerá. E a palavra nos diz também para não temer o inimigo. A palavra nos diz no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Nossa guerra, queridos irmãos, todos os dias é contra o mal, contra o inimigo das nossas almas e não contra as pessoas. Queridos, o seu verdadeiro inimigo é o diabo, que já foi vencido por Jesus lá na cruz. Mas ele não desiste. Ele tenta com as suas investidas contra a vida dos filhos de Deus, tentando os fazer parar, tentando os duvidar, tentando os fazer esmorecer na sua fé. Mas a palavra do Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E então eu digo, como está escrito em Tiago 4, resista ao diabo e ele fugirá de você. Queridos, quantos têm medo da noite? Medo da escuridão, medo do que pode sobrevir. O Salmo 91 nos diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E deixa eu dizer para você, até enquanto você dorme, Deus cuida de você. Deus prepara o teu amanhã, Deus cuida dos teus filhos, Deus vê todas as coisas, até mesmo na escuridão. Mas ore antes de dormir, converse com Deus, entregue suas aflições a Ele e não tema. Peça ao Senhor que Ele te dê bom sono, um repouso, um descanso tranquilo, e Ele
vai te conceder. Queridos, quantos e quantos temem a morte? Você teme a morte? No Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se você já foi salvo, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Senhor e Salvador das suas vidas, mesmo que você venha a passar pela morte, você vai morar no céu, porque Jesus venceu a morte lá na cruz. O mais importante de tudo é ter certeza da salvação. Se não tivermos certeza da salvação, então é preocupante. Mas se nós temos certeza da salvação, se nós andamos no centro da vontade de Deus, segundo os princípios bíblicos, obedecemos o que Deus nos diz e não temos outros deuses diante de Jesus, e Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, nós podemos descansar. Não estranhe se vocês que seguem a Jesus começam, lá pelas tantas, achar que tem mais problemas, mais ataques. Isso não é motivo de levar você a ter uma crise existencial, uma crise espiritual, não. Nós não temos motivos para temer o inimigo, não temos motivos para temer o mal, porque ele já foi derrotado. Como eu já disse, ele vai tentar ataques contra você. Ele vai tentar se levantar contra você, mas se você está fazendo o que Deus diz, você não precisa ter medo. O problema é que as pessoas se dizem cristãos, estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Fazem o que agrada ao mundo, fazem o que agrada ao inimigo, deixam brechas abertas no mundo espiritual e depois se apavoram. Essa é a questão. Queridos, nós podemos saber que quem tem que ter medo de você é o demônio. A razão é simples, porque nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros das promessas do reino. Ele tem muita raiva de você, assim como ele tem de mim, porque aquilo que foi dado a ele uma vez, agora é dado para nós. E isso causa raiva, causa ódio no inimigo. E ele tenta agir nas regiões espirituais para te atacar, para te amedrontar, para que você duvide do plano de Deus. Ele odeia cada um de nós. Ele faz tudo para nos enganar, para que nós possamos voltar a ser desencorajados, desanimados, duvidosos. Ele tenta nos enganar de várias maneiras, mas meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, se Jesus está contigo, não tenha medo. Deus é o nosso refúgio, nosso lugar seguro, nosso abrigo, o lugar para onde vamos quando estamos com esse receio. E há bastante medo instaurado ao nosso redor, mas nós somos diferenciados, porque Deus também é a nossa força e o nosso poder. E essa é a mesma palavra que Jesus usa lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele promete que nós receberíamos poder com a vinda do Espírito Santo, que agora habita em nós. Queridos, muitas vezes nós temos medo de tanta coisa. Nós temos muito mais medo do que confiança em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso entristece o coração do Pai, porque a palavra do Senhor nos diz claramente em 2 Timóteo no capítulo 1, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo, mas de poder,
de amor e de moderação. Então, se a palavra de Deus diz para que eu e você não tenhamos medo, então o medo se baseia em falta de fé. E isso não agrada a Deus. O medo, a dúvida, não vem de Deus. Então, meus amados, peça ao Senhor que Ele te encha de coragem, que Ele te encha de fé, que Ele te renove a todos os instantes, a cada dia mais, que a sua fé seja aumentada para vencer todos os desafios da vida e todos os medos. Queridos, se você ainda sente medo, se algo te amedronta muito, se algo te faz paralisar, te faz estremecer, neste momento eu desafio você a fazer um propósito de oração de 7 dias, de 10 dias, de 21 dias, pedindo ao Senhor para vencer todos esse seu temor, esses medos que angustiam a tua alma, e que você tenha uma vida plena, uma vida abundante na presença do Senhor, não temendo o mal que pode lhe sobrevir, porque o Senhor está contigo. Ele é a tua rocha forte, Ele é o esconderijo, Ele está com seus braços abertos onde você pode se refugiar. Nada pode separar você e eu do amor de Deus. Então não há nada a temer. Faça hoje esse propósito e comece a viver uma vida mais plena, mais abundante, confiando realmente que Deus está do seu lado, em atitudes, em testemunho, e não só com palavras. E na hora da aflição você se desespera, se desestrutura. Não, meus irmãos, entregue ao Senhor tudo aquilo que ainda te impede de prosseguir, de avançar, de marchar com ousadia e coragem. Entregue, faça um propósito de oração e depois volte aqui para me contar como você está se sentindo. Se você realmente tomou posse de cada uma das promessas que tem na palavra do Senhor sobre a tua vida. Não é só para mim, não é só para alguns, é para você também. Tome posse, se posicione no centro da vontade de Deus e não temas, não tema mal algum e viva uma vida completa, plena e abundante na presença de Cristo. Em nome de Jesus.